Oi, pessoal, tudo bem? Por alguns motivos específicos, a gente não conseguiu tocar a nossa aula, então a gente vai aqui nesse sentido retomar a aula através de uma aula gravada e eu vou disponibilizar para vocês essas aulas aqui no YouTube. Então, depois eu mando o link para vocês. Eu lembro que a gente falou sobre alguns termos médicos importantes que a gente pode escutar aí dentro do centro de reabilitação, às vezes em um hospital, principalmente nas alas traumato-ortopédicas. É muito comum a gente escutar alguns termos e a gente não pode ficar viajando, né? Ou boiando, vamos dizer assim, se for a palavra. Então a gente tem que entender. Então eu comentei com vocês sobre a osteotomia, que é um procedimento cirúrgico aí, onde o médico ele vai reposicionar parte do osso, né, em um outro posicionamento, vai quebrar e colar numa posição diferente, depois ele fixa através de placas, pinos e parafusos. Então lembre-se sempre o que é osteotomia. Outro termo, outra palavra muito ouvida, osteossíntese, que é um procedimento cirúrgico, onde houve aí uma fixação de fragmentos ósseos através de hastes, fios, pinos, enfim. Então, a osteossíntese ela é muito vista em ossos que sofreram uma fratura cominutiva, ou seja, o osso ele quebrou em vários fragmentos. Aí tem a externa, tem a interna. A externa, inclusive, você consegue ver a olho nu. Se você está num ambiente externo assim, você consegue visualizar uma pessoa com aqueles pinos e aquelas hastes para o lado de fora ali da perna, né? Muito comum. Às vezes chega a ser até assustador. E temos a artrotomia, que é uma incisão cirúrgica. Você vai abrir ali a articulação. A artrólise é a ressecção de talvez ligamentos anquilosados, até mesmo uma cápsula, enfim, alguma estrutura intraarticular que esteja limitando o movimento, né? Então, a gente chama esse procedimento de artrólise. A artroscopia é a incisão aí, é o acesso cirúrgico através de uma câmera para você verificar aí dentro, visualizar lá dentro como está a articulação. É um procedimento muito comum aí, a artroscopia no meio clínico. Tá aí o sistema Shave, que são os aparelhos que o médico utiliza aí para fazer os seus trabalhos de limpeza, às vezes ressecção, corte de alguma estrutura intraarticular. A sinovectomia, retirada da sinóvia, da membrana. Um dado interessante que em alguns casos de proliferação da membrana sinovial, há uma necessidade do médico fazer essa sinovectomia. Tomia significa retirada, significa corte da sinóvia, da membrana sinovial. É muito comum crescer uma carne, entre aspas, né? Está crescendo uma carne dentro do meu joelho. Então, na verdade, há um crescimento anormal aí da membrana sinovial, que há uma necessidade aí de fazer uma sinovectomia. Artrodese é uma junção de articulações, né? O médico vai como se fosse soldar, fusionar, colar duas articulações. Muito comum aí no caso, igual a imagem aqui está mostrando, né, nas regiões do pescoço, né, nas cervicais baixas, vai ter limitação de movimento? Sim, mas em contrapartida esses procedimentos são feitos principalmente para aliviar a dor, tá ok? Quando às vezes há muito desgaste ou o paciente sofre muito, queixa-se muito de dor, enfim. Artroplastia é a substituição ali de uma parte do osso por um material sintético, muito comum no quadril. Aí nós temos uma artroplastia da cabeça do fêmur com acetábulo ali no quadril. Tenotomia. Tenotomia é um corte do tendão, significa literalmente falando isso, um corte no tendão. Tenorrafia. Rafia significa costura, sutura, é uma sutura no tendão. Neurorrafia, corte do nervo, sutura do nervo. Neurotomia, corte do nervo. E neurólise é uma limpeza ali de uma das partes de um nervo, tá ok? Agora vamos falar na parte mais importante mesmo para a gente, que é a avaliação aplicada à fisioterapia traumato-ortopédica. Eu quero que vocês saibam. A gente vai passar passo
a passo de uma avaliação para a gente compreender como é que funciona. Está aqui princípios e conceitos, então. Primeiramente, a gente deve realizar um exame sistemático, apropriado e minucioso. Tá? Um dos pontos mais importantes de uma avaliação. Eu gosto muito dessa frase aqui do James Siriax. Diagnóstico é apenas uma questão de aplicar a anatomia. Então, a gente rebusca e retoma aquilo que a gente já falou em sala de aula muitas vezes. Você será um escravo eterno da anatomia, da fisiologia, da biomecânica, principalmente se você for um profissional da área da saúde e da reabilitação. Você depende dessas bases para você compreender os procedimentos. Tá? Então, outro princípio interessante é que diagnóstico correto depende de um conhecimento de anatomia funcional, então você vai ter que correlacionar a estrutura, a função, como que funciona, quais são os sintomas que o paciente relata para você durante a avaliação e correlacionar com a área, é osso, é músculo, é articulação, o que está acontecendo? Então, essa avaliação completa, sistemática, ela vai culminar em um diagnóstico preciso, mas para o diagnóstico ser preciso, você vai precisar dessas bases que eu acabei de citar para vocês, tudo bem? Então, uma avaliação musculoesquelética completa, ela contempla esses tópicos aí, ó, histórico do paciente, observação, exame do movimento, a gente vai passar um por um. Testes especiais, reflexos de distribuição cutânea, movimentos do jogo articular, palpação e, óbvio, exames e meios diagnósticos, ok? Então, com relação ao histórico do paciente, olha que interessante. Muitas vezes o examinador ele é capaz de fazer o diagnóstico simplesmente ouvindo o paciente. Por isso que você colhe lá na avaliação a história da moléstia atual e a história da moléstia pregressa. Você vai ouvir o paciente. É um ato simples, mas que ele pode te auxiliar muito para você traçar o seu diagnóstico cinético funcional. Tá, ok? E olha que interessante, o histórico também capacita o examinador a determinar que tipo de pessoa o paciente é. Então, ali naquele bate-papo, você já vai perceber se é um paciente que vai te atender bem ali durante as sessões de fisioterapia, se ele vai, ou se ele é um paciente poliqueixoso, se ele vai dar trabalho. Então, você consegue traçar ali um perfil do seu paciente, tá ok? Você vai entender o tratamento que o paciente recebeu, tratamentos que eu falo passados. Será que ele já recebeu o tratamento? Será que ele já fez fisioterapia para aquele problema, para esse problema? Como é que foram as sessões de fisioterapia que ele fez? Surtiram efeitos positivos, negativos? Então, o histórico te capacita isso, tá ok? O comportamento da lesão. E outro ponto a ser observado que o histórico anterior sobre os tratamentos e seus resultados, como eu tinha falado agora, doenças, cirurgias, acidentes ou alergias, medicamentos que ele já tomou em algum determinado período da vida. Então, isso é muito importante. Às vezes, alguma doença pode ter proporcionado o problema atual dele. Você tem que investigar. Cirurgias também pode gerar sequelas. Então, a gente tem que analisar se for observar aí dentro de um contexto biomecânico. Olha aí, estabeleça boa relação com o paciente, isso é muito importante, você ter uma certa empatia com ele. E o David Magee, lá no livro Avaliação Musculoesquelética, ele traz um aspecto muito importante, ele chama de atenção especial, com relação às bandeiras vermelhas. Existe uma tabela aqui que a gente vai verificar, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Em alguns determinados casos, pessoal, principalmente na nossa avaliação, nós conseguimos, às vezes, em algumas ocasiões, achar sinais e sintomas potenciais que indicam necessidade de envolver um médico clínico ou um outro profissional. Por exemplo, olha aqui que interessante. Aqui ele mostra a tabela 1, achados de bandeiras vermelhas no histórico do paciente que indica necessidade de encaminhamento ao clínico. Ou seja, naquele momento você identificou
que ele está ali para fazer a fisioterapia, mas que ele tem um problema mais grave do que aquilo que você identificou dentro da sua avaliação. Então, se o cara está lá para receber a sua avaliação, mas aí ele queixa para você lá na história dele que ele está com uma dor muito persistente à noite, essa dor ela é constante em qualquer lugar do corpo, ele tem perda de apetite, algum nódulo ou tumorações em algum local do corpo, fadiga, ele pode estar com câncer. É um exemplo que o David Magui traz. Então, se durante a sua avaliação cinética funcional, trauma ortopédica, identificar que o seu paciente está relatando sintomas extras com relação àquele específico problema que ele tem, você deve encaminhá-lo a um clínico aí para verificar de forma mais presente, tá ok? Olha aí, falta de ar, o cara ele está lá, vamos supor que ele está lá para fazer reabilitação para um pós-cirúrgico de joelho, um exemplo. Mas aí ele fala que de vez em quando ele sente muita tontura, falta de ar. Será que esse cara está infartando? Será que esse cara está com algum problema a nível de coração mais complexo? Então, suspende as sessões e pede um encaminhamento. Fala para ele retornar ao médico para verificar essas coisas aqui, porque isso não está na nossa ossada, viu, pessoal? Às vezes ele precisa de medicamentos, ele precisa de alguma intervenção, que aí já não é com a nossa parte. Então, relatou dor ou sensação de peso no tórax, dor pulsátil, dor constante e intensa na perna, panturrilha ou braço. Tudo isso a gente chama de bandeiras vermelhas. E isso pode aparecer durante a nossa avaliação. Olha aí, é relacionado a gastrointestinal, dor abdominal, azia, indigestões frequentes, náusea, vômito. Tudo isso é bandeira vermelha. Se tudo isso estiver fora do problema traumato-ortopédico do paciente, você deve acender essas bandeiras vermelhas e encaminhar esse paciente para um médico especializado, tá certo? Bem como outros problemas a nível sistêmico, olha, diversos, ó. Febres, suores noturnos, perturbações emocionais graves. Às vezes esse indivíduo ele precisa de um acompanhamento psicológico, tá bom? Edema, rubor em qualquer articulação sem histórico de trauma, verifica isso. Gravidez. Então, a gente tem que prestar atenção nesses pontos de gravidez, inclusive é um ponto até interessante, porque nós somos sabedores que o ultrassom é contraindicado, né, em mulheres que estão grávidas, principalmente se você tiver que aplicar ali próximo da região da pelve, onde há o desenvolvimento ali do feto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é super contraindicado o ultrassom nesses casos, qualquer tipo de eletroterapia que emite ondas, porque senão pode prejudicar aí a gravidez, o desenvolvimento do feto, tá bom? Também tem os problemas neurológicos que podem te acender aí as bandeiras vermelhas, alterações na audição, cefaleias, que são as dores de cabeça constante, problemas para mastigar, alterações de visão, turva ou perda de visão, né? Às vezes o nistálgico também é muito comum, problemas de equilíbrio. Então, tudo isso, dentro de uma avaliação traumato-ortopédica, você deve verificar direitinho para ver se não há necessidade aí de encaminhamento clínico, tá bom? Porque caso isto tudo apareça, você deve pedir que esse paciente procure um atendimento especializado. E agora eu vou apresentar para vocês aí uma avaliação simples sobre a história do paciente, o que você deve perguntar, porque às vezes uma das grandes dúvidas ou às vezes alguns dragões a serem enfrentados aí durante uma avaliação, principalmente aquele aluno que está no estágio ou aquele profissional principiante, de como avaliar um paciente. Começa perguntando, fazendo perguntas. Primeiro cumprimente, depois pergunte a idade, tenta estabelecer um laço íntimo com o seu paciente, pergunte sobre sua ocupação profissional, o que ele faz especificamente no trabalho dele,
alguma das lesões traumato-ortopédicas estão relacionadas com a ocupação, com as AVPs, vamos dizer assim, atividades da vida profissional. Pergunte a queixa principal, né? Pode ser bem direto, qual é a sua queixa principal? Geralmente, a queixa principal vai estar aí relacionada à dor em uma determinada região, aquela dor que ele sente em uma determinada região. Depois, pessoal, procure saber como foi o mecanismo de lesão que gerou o seu problema. Às vezes, em muitos casos, levando em considerações as lesões traumato-ortopédicas, o indivíduo, eu estava jogando bola, meu pé virou, aí eu trombei com um outro jogador e aconteceu isso com a minha perna, aconteceu isso com o meu braço, eu caí de mau jeito. O mecanismo de lesão também vai te ajudar a elucidar aí o diagnóstico, tá bom? E vai também te dar uma noção de como que você vai tocar, encaminhar o seu tratamento perante a este paciente, tá ok? Pergunte sobre o início do problema, se foi lento, se foi súbito. Geralmente, quando é lento, a gente chama de insidioso o problema, uma lesão insidiosa, ela vem ao longo do tempo. Geralmente, as lesões crônicas têm essa característica. Já os traumas, né, as lesões de ruptura, por exemplo, de ligamento, ou às vezes de uma mastigação de menisco, tem a ver com o início de problema súbito, o indivíduo ele sofreu um trauma ali, às vezes estava em aceleração, ou ele sofreu uma batida, ou ele sofreu uma trombada, ou ele sofreu uma queda. Então, o início do problema, quando tem essas características, é súbito. E aí você pode continuar perguntando em que parte do corpo se manifestam os sintomas, perna, no joelho, no braço. Então são perguntas simplórias que te ajudam a ter um início aí de contato com o seu paciente. Então a avaliação não é bicho de sete cabeças. Põe isso dentro da sua cabeça. A avaliação não é preocupante, desde que você siga os passos corretos, tudo bem? Tá aí. Quais os movimentos ou atividades causam dor? Você vai fazer uma pergunta simples para ele e ele vai te relatar: olha, eu sinto dor quando eu abro o braço acima aqui da cabeça, eu sinto dor quando eu corro. Então, todas essas perguntas vão te ajudar aí no seu diagnóstico cinético, no seu diagnóstico cinético funcional. E funcionalmente, a dor pode ser dividida em 7 níveis. Olha aí que interessante. Tem desde o nível 1 ao nível 7. Você pode estar marcando aqui em qual nível o seu paciente vai relatar. Ele pode falar para você que ele sente dor após atividade específica que desaparece com o aquecimento. Então você marca aqui o nível 2 de dor, tá bom? Mas tem outros, olha aqui. Dor durante e após atividade específica que não afeta o desempenho. Quanto maior o nível, maior é a intensidade dessa dor. Você vai ter aí uma noção de como está, é como se fosse uma escala de dor, como está a dor daquele indivíduo naquele prezado momento. Olha aí, no último nível, né? Dor surda, constante, que perturba o sono. Geralmente o indivíduo que tem uma lombociatalgia, ele não consegue nem dormir direito. Então ele está ali no último nível de dor. O problema dele quer dizer que é grave. E você deve tomar medidas de forma rápida aí para tentar solucionar o problema dele dentro das suas sessões aí de reabilitação com o seu paciente. Tá bom? Número 8, olha aí. Há quanto tempo existe o problema? Aí é mais uma questão de cicatrização. Se ele falar, olha, foi bem recente, foi anteontem o meu problema, quer dizer que tem uma condição aguda ali, você deve entender que qualquer tipo de técnica agressiva ou tipo de tratamento agressivo naquele momento ali vai exacerbar o processo inflamatório. Isso é prejudicial para ele. Já se for de 10 dias a 7 semanas, a gente chama isso aí de condição subaguda, tá ok? E mais de 7 semanas já é um problema crônico. Então, o seu tratamento vai ser todo
em cima da resposta tecidual que aquele paciente está recebendo ali referente à sua cicatrização. Então, o fisioterapeuta sempre trabalha. Se o fisioterapeuta entender a resposta tecidual, ele entende qualquer tipo de tratamento, tá bom? Outras perguntas dentro da sua avaliação. Qual é a duração e a frequência dos sintomas? A condição já tinha ocorrido antes? Parece que está tendo um... Peraí, gente. Desculpe. Pronto, isso acontece. Aí, o Google tá... Vou cortar não, vai ficar assim mesmo. Bom, deixa eu só ver aqui se o Camtasia está gravando. Beleza, está gravando. Já tem basicamente aí quase 20 minutos de aula. Eu vou fragmentar essas aulas, viu? Podem ficar tranquilos. Vamos voltar aqui. Ok. Bom, então, voltando, outras perguntas, né? Qual é a duração e a frequência dos sintomas? A condição já tinha ocorrido antes? Então, essas perguntas devem estar inseridas aí dentro da sua avaliação, para que você consiga abstrair do seu paciente o máximo de informação possível. Aqui ele vai te dar um parâmetro da dor, olha, a intensidade, duração e frequência da dor ou dos sintomas estão aumentando. Pode colocar de forma descritiva. Aí você vai perguntar para ele aqui, para você só marcar. A dor é constante, periódica, vem em episódios, vem de forma esporádica, vem de forma ocasional, enfim, tudo isso são perguntas interessantes para você estar inserindo aí na sua avaliação, tá bom? A condição está afetando o paciente nesse exato momento? Sim, não, bem simples. Olha aí, se ele falar sim, você vai isso vai te dar uma resposta de que ele está sentindo dor ali no momento que ele está conversando com você. Aí tem outras perguntas. A dor associa-se com repouso, atividade. Geralmente, dores que estão relacionadas à atividade são aquelas dores provenientes de algum tipo de acometimento a nível de tendão, por exemplo, uma tendinopatia. Numa pubalgia, dependendo do nível da pubalgia que o indivíduo tem, que é inflamação ali nos tendões relacionados à síntese púbica, o indivíduo ele vai relatar dor, talvez durante a atividade ou dor somente após a atividade. Geralmente, quando ele sente dor após a atividade, quando o corpo esfria, é que a pubalgia está nos seus estágios iniciais. Só estou citando um exemplo para vocês. Já quando ele sente dor praticando a atividade, é grave, é uma pubalgia já moderada. Ou antes mesmo dele praticar a atividade física, é o quê? Uma pubalgia num nível muito avançado. Então, essas perguntas, essas respostas já pré-estabelecidas vão fazer que você compreenda melhor a avaliação, tá bom? Que tipo ou qualidade de dor é exibida? Por exemplo, se ele falar para você, olha, eu tenho uma dor, parece um relâmpago, eu estou tomando um choque, geralmente tem um fator nervoso envolvido. Se ele falar para você, olha, é uma dor em tiro, muito aguda, é de raiz nervosa, muito comum, por exemplo, nas cervicalgias. Dor óssea, olha aí, se ele fala, eu sinto uma dor profunda, uma dor viva, fulgurante, eu não consigo distingui-la, geralmente está relacionado à dor óssea. Por exemplo, as fraturas por estresse na tíbia tem essa característica. Se ele falar que ele sente uma dor do tipo latejante, contínua, espalhada, né, que a gente chama de difusa, pode ser algum problema a nível vascular. E cãibra indistinta e contínua, muscular. Então você começa a relacionar o que ele fala com o problema dele. Tá aí outras perguntas muito interessantes que a gente deve analisar dentro do contexto. Olha aí, uma articulação exibe. Se ele falar, olha, eu estou sentindo um travamento, um bloqueio, vamos supor, o meu joelho trava, pode ser lesão meniscal.
Se ele falar, olha, o meu joelho falseia, eu sinto uma instabilidade, pode ser uma ruptura ligamentar, porque quem estabiliza uma articulação são os ligamentos. Se eles não estão íntegros, a articulação fica folgada, fica falsa, tá ok? Quaisquer alterações de cor no membro, se pergunte, verifica, se tiver vermelho, hiperêmico, ruborecido, provavelmente há uma condição aguda ali, há um edema local, tá bom? O paciente possui alguma enfermidade sistêmica crônica, isso é importante, viu, pessoal? Por exemplo, você pega um paciente, você tem que identificar na avaliação dele se ele é hipertenso. Às vezes ele não está ali só por conta da lesão ortopédica ou traumatológica, ele está ali, mas ele tem associado uma doença cardiovascular. Vamos supor que ele toma remédio para pressão alta, ou ele tem pressão alta, então a gente tem que verificar isso. O paciente fez exames, raio-x, traz. Se ele estiver munido destes exames, pede para trazer todos para você analisar, verificar os laudos, ver as imagens. Você pode pegar ali um raio-x, na sua clínica provavelmente vai ter um negatoscópio, você vai colocar ali o raio-x e vai verificar ali esse tipo de... como que estão as características do osso em si, ok? O paciente esteve recebendo esteroides ou qualquer outra medicação, às vezes pode mascarar, às vezes um anti-inflamatório muito potente pode até mascarar a dor. Então, às vezes, pode até, inclusive, atrapalhar durante a sua avaliação, tá bom? Mas se ele está tomando remédio por indicação médica, é porque ele deve fazer isso sim, tá bom? Para ele diminuir um pouco a dor dele. Se sim, você pede ali o medicamento, anota o nome, qual que é a dosagem, qual o momento que ele está tomando esse medicamento, isso tudo vai para dentro da sua avaliação. Tá bom? Então, a avaliação, pessoal, quanto mais pergunta, quanto mais investigação, quanto mais noção de anatomia, biomecânica, quanto mais conhecimento você tem da base da fisioterapia, melhor você vai conduzir essa avaliação. Perguntar se o paciente tem histórico aí de cirurgia, olha aí, ó, questão 21. E aí nós entramos para a parte da observação, onde você vai pôr a mão na massa, né? Primeiro, verificar aí qual é o alinhamento corporal normal. A observação você pode fazer, inclusive aquela que a gente aprendeu no cimetrógrafo, verificar a postura do paciente, verificar os alinhamentos do corpo dele, tá bom? De frente, de lado, observar aí o alinhamento do nariz com o externo, de perfil, verificar ali orelhas, joelhos recurvatum, ângulo tibiotársico, região lombar, as curvaturas fisiológicas da coluna, todos aqueles procedimentos que a gente viu lá em avaliação por cimetrografia. Se você não tiver um cimetrógrafo na sua clínica, não tem problema. Põe o paciente em pé na sua frente, de vários ângulos, e avalia ele, tá bom? Essa é a observação. Pede para ele caminhar, para você verificar, observar a marcha dele. Pede para ele fazer um movimento naquele membro comprometido, para você ver a trajetória do segmento. Tudo isso faz parte da observação. E você é responsável por isso, tá bom? Aí você, dentro da observação, você vai verificar. Há qualquer deformidade óbvia? Marca. Se houver um joelho excessivamente vário, muito varismo, além da conta, marca, anota. Os contornos ósseos do corpo são normais, simétricos? Há algum desvio óbvio? Anota. Os contornos dos tecidos moles são normais e simétricos? Se o paciente tiver com muito edema local, provavelmente vai haver assimetria. Então você deve anotar, edema presente no joelho direito. Há alguma atrofia muscular óbvia, ou seja, perda de massa muscular, muita fraqueza, um membro mais fino do que o outro, tudo isso indica aí o que a gente chama de hipotrofia, tá bom? As posições dos membros são iguais e simétricas? Provavelmente você vai precisar até de uma fita métrica para verificar isso. Medindo ali o comprimento real e aparente de um dos membros,
Às vezes esse paciente ele tem uma discrepância nos membros inferiores, ou seja, uma perna é maior do que a outra, a cor, a textura da pele são normais, tudo isso vai para a sua avaliação. Lembrando sempre que a observação também faz parte da avaliação. Cicatrizes. A presença de cicatriz, queloide, calosidades, vesículas, bolsas inflamadas. Geralmente, uma bolsa inflamada tem uma característica, a gente vai falar isso lá na palpação, uma característica esponjosa na palpação, enfim. Fístulas, indica talvez algum processo infeccioso. A gente tem que sempre estar verificando tudo isso. Crepitação, calor, edema, vermelhidão, enfim, tudo isso a gente observa através também da observação, às vezes alguns pontos aqui da própria palpação. Durante a observação, o paciente está tranquilo, ressentido, apreensivo, deprimido, inquieto. Isso aqui dá para você ter uma noção de como é o perfil psicológico do seu paciente. Óbvio, uma noção. Para a gente traçar o perfil psicológico de um paciente, de uma pessoa, é só mesmo com um psicólogo, com aplicação de questionários específicos, enfim. Mas aqui a gente vai ter uma noção de como que esse paciente vai se comportar aí durante as sessões de fisioterapia. Poxa, esse paciente vai me dar trabalho, ele é um cara poliqueixoso, ele é uma moça que queixa-se muito do problema, não está botando fé no tratamento. Então você começa a traçar um perfil aí. Já o exame físico. Testar, olha que interessante, eu sempre falo isso em sala de aula. Testar primeiro o lado normal, não comprometido. Por quê, professor? Porque você vai abstrair dados dali que vão servir de parâmetros para você conduzir o seu tratamento. Aí depois que você pegar a circunferência do membro bom, verificar os graus de ADM das articulações do membro bom, verificar o grau de força, você vai pegar aqueles números e vai tentar, com o membro ruim, atingir aqueles números para você ter um espelho, para você se basear em dados e números reais, de acordo com a funcionalidade do paciente, tá bom? Depois você verifica a sequência, você verifica os movimentos, primeiro sempre, né, ativo, pede o paciente para executar, depois você põe a mão na massa e faz os movimentos passivos, e por último aí os isométricos resistidos. Cuidado com exercícios ou movimentos isométricos em pacientes cardiopatas, isso é muito complexo, tá bom? E aqui, pessoal, o exame de articulação específica. No movimento ativo, o examinador deve observar, olha aí, quando e onde durante cada um dos movimentos ocorre dor, se o movimento aumenta a intensidade e a qualidade de dor, tudo isso durante o exame você vai ter que prestar atenção. A reação de dor do paciente, verifica a face dele, o rosto dele, a quantidade de restrição observável, tudo isso dentro do exame físico, tá? O padrão do movimento é coerente, é correto, é retilíneo ou é descoordenado? O ritmo e a qualidade do movimento, isso aqui, para o fisioterapeuta ter uma percepção muito boa de todos esses aspectos, ele precisa de muita experiência. Isso você adquire com o tempo, tá bom? Os movimentos das articulações associadas, ele compensa com outro segmento, com outra articulação? Verifica também. A disposição do paciente em mover a parte examinada, qualquer limitação em sua natureza, todos esses aspectos aqui você vai verificar quando o paciente mover ativamente aquele segmento. Está comprometido, tá bom? Olha aí, agora exame de articulação específica no movimento passivo, ou seja, você vai estar com a mão ali no seu paciente. E quando você estiver ali executando o movimento passivo nele, você vai ter que observar quando e onde durante cada um dos movimentos ocorre início de dor, se o movimento aumenta a intensidade e a qualidade da dor, o padrão de limitação é bem semelhante com os ativos, né?
a sensação final do movimento, o movimento das articulações associadas, a ADM disponível, ou seja, amplitude de movimento disponível. Isso aqui eu gosto muito de ressaltar o que a gente viu em biomecânica, parada firme, parada macia, parada dura. Então, tudo isso está relacionado à sensação final do movimento. Vai te dar uma noção muito importante ali de como está o comprometimento e a estrutura comprometida. Exame de articulação específica agora no movimento isométrico resistido. O que o examinador deve verificar? Se a contração causa dor e, se causar, qual é a sua intensidade e qualidade? A força da contração é boa, é ruim, é considerável? O tipo de contração que causa o problema, se ele sente mais dor na concêntrica, na isométrica, na excêntrica, tudo isso é importante. Aqui está um ponto importantíssimo, olha aí, causas de fraqueza muscular. A distensão muscular pode provocar fraqueza, dor e inibição reflexa, lesão de nervo periférico, lesão de raiz nervosa, tudo isso gera fraqueza, influencia na condição do músculo, tá bom? Avulsão, que é um tipo de fratura, onde a gente chama de fratura na inserção de um tendão ou de um ligamento, vamos dizer assim, né? Componente psicológico também pode influenciar aí nas condições de força. E aqui nós temos a avaliação funcional, viu, pessoal? Repetir os movimentos da atividade da vida diária do paciente, que ele costuma fazer, levantar de uma cadeira, sentar, deitar, rolar. Verifica na avaliação funcional se ele é capaz de fazer esses movimentos. Atividades de trabalho, se ele pede para ele reproduzir uma atividade manual do trabalho dele, se aquela atividade pode gerar dor, anota isso na sua avaliação, tá bom? Lembre-se desses pontos, de verificar a funcionalidade do paciente naquilo que ele faz, não só na vida diária, não só no trabalho, no lazer também, se ele pratica algum tipo de esporte, recreação, enfim. Pergunte para ele. Eu sinto dor quando eu chuto a bola, quando eu vou levantar ali na rede do vôlei para bloquear, eu sinto uma dor no ombro. Tudo isso é importante, deve ser inserido dentro da sua avaliação. E por fim, você deixa por último aí os testes especiais, que a gente vai ver um por um aí. Aqui nós temos um exemplo do teste de Lachman para verificar a integridade do ligamento cruzado anterior, se há ruptura ou não. Tá? Não vou entrar na questão do mérito da técnica agora, porque não é pertinente, tá bom? Teste de McMurray, não é MC Murray, tá? É McMurray, para verificar a integridade dos meniscos. Patrick Faberi, para verificar aí sacroiliaca. Ober, a banda iliotibial, o tracto iliotibial. Thomas iliopsoas, o nível de encurtamento do músculo iliopsoas, tá? Do micro iliopsoas maior. Teste de Barlow e Ortolani para quadril, para certas luxações, enfim, afecções que acometem o quadril, principalmente congênitas. Teste de Galeazzi também, vai verificar aí luxação no quadril. E por hoje é só. Tá aí o nosso amigo Ronaldinho. Calma, turma, mais testes especiais serão abordados no escopo dessa disciplina até o fim do ano, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa primeira aula e amanhã provavelmente vai ter mais. Eu vou renderizar agora e postar no YouTube. Já que o Google Meet não ajudou a gente tenta dar os nossos pulos aqui da medida do possível. Peço desculpa aí por às vezes a internet não contribuir e o computador também não ajudar, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.